Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de planejamento e definição de amostras. Então, o primeiro aspecto relativo a isso é o seguinte: o que é uma amostragem? A amostragem, ela parte do princípio que nem sempre eu consigo pesquisar toda a população, todo o conjunto formado por aquele perfil de pessoas que eu estou analisando. Imagine eu dizer que eu quero saber o comportamento ou como pensam os consumidores do estado de São Paulo. São 45 milhões de pessoas. Então, não é possível, muitas vezes, eu conversar com todas as pessoas. Se eu estiver trabalhando numa empresa, por exemplo, vou fazer uma pesquisa dentro de uma empresa. E eu vou fazer só na área administrativa da empresa. Eu posso fazer uma continha ali e chegar à conclusão que eu posso conversar com os 100 funcionários da empresa da área administrativa, por exemplo. Dá para fazer. São 1.000 funcionários. Já começa a complicar. Se eu for levar meia hora para conversar com cada um, vão ser 30.000 horas. Dá 1.000 dias. Se eu pegar 10 pessoas para fazer, são 100 dias. Né? Então, começa a ficar difícil fazer para todo mundo. Aí entra, por exemplo, a estatística, que mostra por cálculos que você pode tirar uma amostra daquela população, seguindo alguns critérios, que vão te permitir concluir com um determinado erro, maior ou menor, dependendo do tamanho dessa amostra, com relação ao que aconteceria na população inteira, no conjunto inteiro, a partir da pesquisa realizada com um grupo daquele todo. Tá? Então, a população é o agregado, é o conjunto, a soma de todos os elementos que compartilham algum conjunto de características comuns, conformando o universo para o problema da pesquisa. Então, eu quero avaliar os alunos da Universidade de Taubaté. Esse é minha população, meu conjunto populacional, alunos da Unital. Tem hoje lá 8.000, 9.000 alunos, não sei exatamente. Eu não vou ter que conversar com os 8.000 alunos para tirar a conclusão. Né? Quando a gente vê lá a CPA, consegue que 100% dos alunos respondam a pesquisa? Não consegue. Eu acho que o melhor percentual que já se conseguiu foi em torno de 16, 17%. Tá? 17% de 8.000, 20% de 8.000 dá 1.600. 1.600 para o conjunto universidade, ele é representativo. A gente vai ver depois, quando vê cálculo, que 1.600 pessoas responderem uma pesquisa, ela é significativa. Agora, quando eu vou curso por curso, o número de respondentes curso por curso pode não atender o requisito de quantidade necessária para representar o curso. Por exemplo, a comunicação social tem uns 500 alunos. Né? 500 alunos, se for proporcional aos 8.000, certo? 8.000, 1.600 é um bom número. 100 pessoas, que seria 20% dos 500 alunos da comunicação, pode não dar uma quantidade de erro adequada. Normalmente a gente trabalha para ter 2%, 3%, 4% de erro. Né?
Ou seja, levando para o exemplo da eleição que nós já falamos, entrevistou tantas pessoas e disse, tal candidato tem 24,5% de preferência de voto, com erro de 2%. Então, 24 menos 2, 22,5, 24 mais 2, 26,5. Esse é o erro. Então, enquanto os 1.600 para 8.000, estatisticamente, é uma amostra muito boa, 100 para 500 não é. Nós vamos fazer o cálculo depois, vocês vão ver isso. Bem? Então, olha lá. O censo envolve a enumeração completa dos elementos de uma população. Então, quando o Brasil, a cada 10 anos, faz um censo, vai em casa por casa do Brasil inteiro, levanta quantas pessoas moram, a idade das pessoas, dos pais, dos filhos, renda familiar por faixa, grau de escolaridade. Ali, o censo é uma coisa feita com todas as pessoas. Só que é extremamente complexo. Imagine o batalhão de servidores que vão fazer o censo para atingir os 200 milhões de habitantes. E o tempo que leva, e com toda a velocidade das mídias sociais hoje, se questiona o censo. Se gasta uma fortuna para fazer o censo. Inglaterra, por exemplo, não faz mais censo. São declarações que os habitantes são convidados a responder. E aí, em cima da estatística, dependendo do número de pessoas que respondeu, as conclusões são tiradas em cima daqueles respondentes. Ou, por exemplo, hoje nós temos vários cadastros únicos. Então, do Bolsa Família, por exemplo, todo mundo está cadastrado lá. Para ser, por exemplo, beneficiado por algumas características do governo, a gente tem que ter CPF. A tendência é que todos tenham CPF. Por que CPF é mais importante que RG? Porque CPF é único no Brasil inteiro. Não existe o CPF igual ao seu no Brasil inteiro. Tem uma lógica de construção do CPF que já define o estado que você nasceu, define várias coisas. RG não. RG você pode fazer por isso que a gente diz o número do RG, depois diz Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, por exemplo. Quem é de Minas, Secretaria de Segurança Pública de Minas. Você pode ter 27 números de RG diferentes. Você tem RG em São Paulo, você vai para Brasília e fala, quero tirar um RG. Vai lá e tira. Vai para Goiás, tira outro. Então, uma pessoa pode ter 27 RG. Então, RG não é um documento único. O CPF é. Então, a tendência no mundo, com os computadores que comportam informações, no Brasil nós temos a Prodesc e esqueci o outro, que acumulam nossos dados, daqui a pouco, né? Tudo integrado por computador, eu vou ter lá meu CPF ligado a mim, meus dependentes, já tem lá registrado o grau de escolaridade, que eu declaro em algum lugar que eu faço, né? E daqui a pouco o Brasil tem, como na Inglaterra hoje, em alguns países nórdicos também tem um sistema bem informatizado. Estados Unidos também não faz mais censo, certo? Daqui a pouco, por quê? A base de dados está toda no sistema. Morreu alguém, pelo CPF da pessoa, o cartório que expedia o atestado lá de óbito já comunica que aquela pessoa morreu. Até por que tem que fazer isso? Porque às vezes morre uma pessoa, ou morria,
e a família não declarava que morreu e continuava recebendo, por exemplo, se é um aposentado, continuava recebendo aposentadoria, sendo que é um benefício que cessa com a morte, a não ser alguns casos que tem lá a pensão que é passado para o parceiro ou para a parceira. Então, o censo é um tipo de coisa que eu faço a pesquisa com toda a população, né? Que é possível fazer se eu quiser fazer uma pesquisa com todos os alunos, exemplo que eu dei, de administração da universidade. Eu posso ir a todos eles e coletar informações, porque é um número conhecido e palpável. Só que nem sempre dá. Quando você vai para a casa dos milhares, dezenas de milhares, milhões, não dá para você fazer a pesquisa com toda a população que você precisa analisar. Nesse caso, eu começo a entrar na necessidade, né, de definir a amostra. O que é uma amostra? É um subgrupo de uma população, um segmento, uma parte da população, selecionado para a participação do estudo. Deve-se utilizar características amostrais chamadas estatísticas para efetuar inferências sobre os parâmetros populacionais. Bonito falar, mas simplesmente é o seguinte: eu tenho que seguir alguns critérios estatísticos para definir o tamanho da amostra que vai me permitir ter um determinado nível de erro em que eu posso afirmar, entrevistamos tantas pessoas e foi feito de maneira isenta, sem direcionamento, foi totalmente aleatório, então essa amostra representa a população. O que acontece nessa amostra tem 98%, 97% de acontecer na população como um todo. E a gente sempre volta no exemplo de eleição, porque é o maior exemplo que a gente tem de pesquisa realizada com um certo número de pessoas e que o resultado pode ser estendido para toda a população. Um censo não é apenas dispendioso, né? Já falei que é muito caro. Ele tende a ser bastante prolongado. Imagina o tempo que leva, às vezes leva mais de um ano, para que os recenseadores visitem residência por residência, precisa encontrar a pessoa em casa, então muitas vezes a pessoa tem que voltar mais vezes na casa. Tanto que o recenseador é contratado e ele ganha por relatório que ele faz. Porque ele tem interesse em voltar naquela casa lá, porque ele vai ganhar por aquilo. Então, olha só, quando eu vou para a amostra, eu reduzo tanto o volume de recursos como o tempo necessário para fazer uma pesquisa. O processo de planejamento amostral inclui 5 estágios. Esses estágios são estreitamente interrelacionados e relevantes para todos os aspectos do projeto de pesquisa. Então, vamos à frente aqui. Olha só, eu tenho esses 5 itens. Eu tenho que definir a população. Então, olha só, quando a gente lá atrás falou em segmentação de mercado, ou quando a gente falou que tem um mercado consumidor, produtor, revendedor, governamental, só que esses mercados são muito grandes e heterogêneos, eu não sei quem está ali dentro. Por exemplo, mercado produtor, você tem desde o carinha que faz o suporte que vai ser usado para montar um determinado produto, até no mercado produtor, fabricante de aeronaves, de navio, de comporta, de turbina. Então, é muito heterogêneo a população. No consumidor, nós já dissemos, o mercado consumidor é o mais heterogêneo, porque cada pessoa pensa de um jeito. Então, a definição do mercado que eu vou atuar e a segmentação do mercado
faz com que a população, lembra, cada filtro que eu coloco na segmentação, eu diminuo o tamanho daquele mercado. Se eu vou lá e falo assim, mercado consumidor de Taubaté, 300 mil habitantes. Ah, mas na idade de consumo, a idade de consumo é uma pessoa que já tem de 8 anos a 70. Menos de 8 anos ele não compra efetivamente, são os pais que compram, sei lá. E mais de 70 a pessoa já está, a maioria já não compra mais. Estou extrapolando aqui. Então já diminuiu, não é mais 200, não é mais 300 mil habitantes. Caiu lá para 250. Tem 50 mil que não compram. Aí eu defino, não, só mulher. Então é metade. Então 250 caiu para 125. Com grau de escolaridade superior, com formação superior, 3% da população hoje. Então de 125, 3% vai dar quanto? 125, 10% dá 12. 12 dividido por 10 dá 1,2, vezes 3 dá 3.600 pessoas. Certo? Ah, mas é muito pouco. Ah, então não é 3 mil, não é 3%, é 10%. Então dá 12 mil pessoas. 12 mil. Mas eu tenho, cada filtro que eu coloco, eu diminuo o tamanho da população. Aí, eu vou determinar o arcabouço amostral. O que é isso? O que é o arcabouço amostral? Como que eu vou trabalhar a amostragem? Nós vamos dar detalhe à frente. Eu posso fazer uma amostragem direcionada, uma amostragem, nós vamos ver detalhes. Escolher as técnicas amostrais. Como que eu vou coletar essas informações? Vou determinar o tamanho da amostra, que é o cálculo, usando a base estatística para chegar no tamanho da amostra. E vou executar o processo de amostragem. Então, vamos dar mais algum detalhe sobre isso agora. As técnicas de amostragem podem ser genericamente classificadas em não probabilísticas e probabilísticas. Então, o que é a probabilística? Eu vou definir o tamanho da amostra com base em cálculo. A não probabilística, eu não faço isso. Então, a amostragem não probabilística confia no julgamento pessoal do pesquisador e não na chance de selecionar os elementos amostrais. Então, a não probabilística, eu não vou tentar eliminar a influência externa. Eu vou confiar que o pesquisador é isento e não vai influenciar na amostra. Quando que eu posso usar isso? Posso usar sempre? Não. Se você está fazendo um trabalho de escola, você está fazendo o seu trabalho. Você não vai querer prejudicar o resultado do seu trabalho. Então, você pode fazer uma amostragem não probabilística. Agora, eu sou um pesquisador que estou vendendo o resultado da pesquisa. Eu quero que dê um determinado resultado. Eu vou lá e influencio na amostra para dar o resultado que eu quero, que é uma acusação contra os órgãos de pesquisa eleitorais nas últimas eleições, porque eles erraram muito. E para ter aqueles erros, eles precisariam estar direcionando a amostragem da pesquisa para determinadas áreas. Tá certo? Se eu estou fazendo uma pesquisa e o país está saindo de 20 anos de governo de esquerda, se eu quiser mostrar que a esquerda vai ganhar, eu posso ir nos rincões, nos bairros, nas cidades, onde já existe um viés de esquerda e direciono a pesquisa para lá. Então,
O cuidado que o pesquisador tem que ter é esse. Eu posso escolher uma amostra que vai me dar um viés deturpado do perfil que eu quero ter de resultados. O pesquisador, no caso da não probabilística, pode arbitrariamente ou conscientemente decidir os elementos a serem incluídos na amostra, utilizado quando não temos maiores conhecimentos a respeito da população. Então, eu não tenho muito conhecimento, tenho interesse que o resultado seja o mais correto possível, eu posso, como pesquisador, usar uma amostragem não probabilística. Técnica de amostragem não probabilística comumente usada. Conveniência. Então, eu vou selecionar a amostra dentro do que é conveniente para mim naquele momento. A palavra conveniente dá essa engasgada na gente, né? É a mesma coisa que loja de conveniência. Está fácil, então eu paro e compro. Aqui, exemplo de amostragem por conveniência. Estudantes universitários. Então, direcionei, eu tenho facilidade para ir na universidade e ter lá só universitários. Eu vou numa igreja, eu sei que todos que estão dentro daquela igreja têm a mesma religião. Vou numa organização social, eu sei que todos são ligados àquela organização, têm um pensamento comum. Entrevistas em centros comerciais sem qualificar os entrevistados. Então, eu vou num shopping, eu faço uma entrevista sem ter as perguntas classificadoras iniciais que podem filtrar ou não. Porque eu posso fazer 2 ou 3 perguntas, agradecer para alguns que não enquadram dentro do perfil probabilístico que eu quero, e para os outros que se enquadrarem, eu posso continuar a pesquisa. Por exemplo, às vezes a gente faz alguma coisa na rede social, aí compra pela internet, e daí entra alguém e faz uma pergunta para você. Você não sabe que tem continuidade aquela pesquisa. Dependendo da sua resposta inicial, ele agradece. De 0 a 10, quanto você dá? Dou 9. Obrigado. Deu 9, está ótimo. Dou 3. Ele entra com outra pergunta, porque ele está querendo ver os insatisfeitos. Entrevista em loja, utilizando lista de contas de clientes. Questionários destacáveis incluídos em revistas. Então, dentro da revista, eu coloco um questionário lá, já está pré-pago o correio, e falo, responde e manda pelo correio. Eu não sei quem está lá respondendo, não tô definindo o perfil. Entrevista com pessoas na rua. Isso é conveniente. Eu não preciso criar muita coisa. Eu vou lá, falo, vou no centro da cidade e da 1 da tarde às 5 da tarde, todo mundo que passar faz parte da minha amostragem, eu paro e pergunto. Outro tipo de técnica de amostragem não probabilística, julgamento. É uma forma de amostragem por conveniência, nota, por conveniência, em que os elementos da população são selecionados com base no julgamento do pesquisador, que usa seu julgamento ou aplicando sua experiência. Escolhe as pessoas a serem incluídas na amostra por considerá-las representativas da população de interesse ou apropriadas por algum outro motivo. É aquele caso que eu falei. Eu vou para uma pessoa lá no centro da cidade. Aí eu pergunto, 2 perguntas para ele. Qual o seu grau de escolaridade? Eu estudei até a 4ª série. Com uma pergunta só, essa, eu posso já falar, não, com 4ª série, ele não vai conhecer o suficiente para responder minha pesquisa. Então, o entrevistador pode escolher quem ele quer pesquisar ou não.
Vamos ver o exemplo lá do colégio. Tá certo? Vocês querem fazer uma pesquisa lá. Então, você pode fazer por conveniência. Eu vou lá no pátio do colégio, todo mundo que estiver disponível eu entrevisto. Só que eu quero especificamente entender como é que chegaram ali os alunos do colégio, que é o que paga mais, sei lá. Então, pergunto, que série você está? Ah, eu estou no 6º ano. Obrigado, legal, parabéns. Não vou entrevistar. Ah, eu estou no 1º ano do colégio. Ah, tá lá, legal. Eu já terminei o colégio, estou fazendo o 2º ano do técnico. Está lá, vamos continuar a pesquisa. Então, você está direcionando, né? É conveniente, porque você está ali, e você está direcionando pelo interesse. O exemplo que eu dei aí estou fazendo um estudo sobre esporte radical. Será melhor abordar pessoas que praticam tais atividades do que aquelas que não têm experiência. Vou falar, então, o que você acha do esporte bodyboard no Brasil? Você vai encontrar quantas pessoas? É isso mesmo? Aquela prancha para fazer no gelo. Não lembro se é esse nome. Falhou a cabeça. Mas é aquela prancha para esquiar no gelo. Certo? Quantas pessoas você vai encontrar no centro da cidade de Taubaté e que sabe alguma coisa sobre esse esporte? Ninguém. A chance dos poucos que conhecem esse esporte e praticam passarem no centro da cidade na hora que você está é mínima. Até porque o Brasil não tem neve. Agora, essa mesma pesquisa, se eu for fazer lá em Cortina d'Ampezzo, na Itália, né? Qualquer pessoa que se abordar na rua pode até não praticar, mas conhece. Porque é uma região montanhosa, que tem neve, tem um monte de estação de esqui, e um dos tipos de esporte é com essa prancha. Então, você vai julgar e escolher quem vai te agregar na pesquisa ou não. Outra técnica é por cotas. Então, é uma técnica que consiste em uma amostra por julgamento em 2 estágios. Então, olha só. Julgamento é decorrente da conveniência, uma especialização. Cota é um julgamento em 2 estágios. Então, olha lá. O primeiro estágio inclui desenvolver categorias ou cotas de controle de elementos da população. E o segundo estágio, ele seleciona os elementos da amostra com base na conveniência ou no julgamento. Então, exemplo aqui, ó. Em uma carteira de clientes, 60% são mulheres e 40% homens. De uma empresa. Vou lá e pego, ó, de todo mundo que compra aqui na empresa, 60% sexo feminino, 40% sexo masculino. Nesse caso, a pesquisa deverá ser feita considerando essa proporção. Então, olha lá, se eu quiser que seja representativo, eu vou entrevistar 100 pessoas, eu tenho que ter 60 mulheres e 40 homens para representar a população que tem 60% de mulheres e 40% de homens. Se eu for entrevistar 600 pessoas, 360 vai ser mulher, que é 60% de 600, e 240 é homens. Porque eu estou garantindo a cota. Eu quero fazer, por exemplo, eu sei que no Brasil, X% é descendente de orientais, japonês, chinês e tal. 10% da população. E eu quero fazer uma amostra significativa. No tamanho da minha amostra, se for representativo a origem, por causa do comportamento de compra, sei lá, eu tenho que ter 10% na minha amostra de descendentes de orientais. Então, falar em cota é isso. Preservar as porcentagens de representatividade da população
quando isso é significativo. Se não for, não precisa. Outro tipo é bola de neve. Então, olha lá. Escolhe-se inicialmente um grupo aleatório de indivíduos. E após serem entrevistados, você pede para ele indicar outros. Então, esse exemplo do Jeep é bem legal, né? Eu estou querendo avaliar um produto que é usado por jipeiro, certo? Que produto? Por exemplo, qual o problema que o jipeiro tem quando ele vai fazer trilha? Ele fica atolado. Então, é uma prática normal que pelo menos um percentual dos jipes que viajam juntos tenha guincho. Tá? Porque daí um tendo guincho, ele já pode ajudar o outro. Agora, se eu estiver sozinho, estiver numa competição, sei lá, eu tenho que ter guincho no meu. Eu quero, então, conhecer o perfil. Ó, se o cara está acostumado a andar mais em grupo, então não precisa ter guincho em todos. Se ele está mais acostumado a andar, não é grupo fixo e tal, tem que cuidar mais para ter guincho. Outro problema que o pessoal de Jeep tem, passa em rio. Passa em rio. E o Jeep, normalmente, ele é igual a um carro, que a sucção de ar é na altura do motor. Se o cara faz trilha e passa em rio, eu posso adaptar para ele um sistema, que tem alguns até de fábrica, em que eu tiro um cano saindo de dentro do motor e na lateral aqui da coluna do motorista ou do passageiro, tem lá uma chaminézinha. Aquela chaminé não é chaminé. Ali é onde coleta ar para o motor. Então, a gente estava falando dessa técnica de amostragem não probabilística, falamos de cota. E o bola de neve, o que é isso? Eu não conheço todo mundo, por exemplo, que é jipeiro, né? Ou não conheço quem pratica esse esqui, sei lá. Mas eu vou e descubro meia dúzia de pessoas que são jipeiros. E eu quero ver quantos já têm esse sistema de coleta de ar alto para ele passar com água até o teto que o motor não para. Porque o problema é entrar água no motor. Então, se eu coloco a coleta de ar lá em cima do carro, eu sei que eu posso passar com água acima da roda e tal, que o carro não vai morrer. Okay? Aí, eu vou entrevisto essas 6 pessoas que eu conheci. Para cada um deles, eu peço, ó, você poderia indicar outros 3 ou 4 que você conheça, 10 pessoas? Aí ele indica. Aí eu vou, converso com esses 3 ou 4 a mais. Peço para cada um deles indicar os 3 ou 4. Então, olha só, eu parto de um número e, por indicação, eu vou conseguindo identificar pessoas que fazem parte da mesma população que é de jipeiros. Então, isso é chamado técnica de amostragem bola de neve, em que eu uso, né? Vamos supor que alguém da turma aí faça ilustração, né? Sempre tem algum aluno de publicidade que faz ilustração, faz aqueles desenhos e tal. Acho que nas turmas tem até. Eu quero entrevistar pessoas assim. Eu entrevisto esse aluno e ele indica mais 5 que fazem isso. Aqueles 5 indica outros 5, cada um são 25 pessoas. Aqueles 25 que indica 5 cada um dá 125 pessoas. Então, isso é chamado bola de neve. As amostragens probabilísticas. Então, elas variam em termos de eficiência amostral. A eficiência amostral é um conceito que reflete uma compensação entre custo e precisão da amostra. Isso quer dizer o seguinte: se eu quiser ter 100% de certeza, eu não posso fazer amostra.
eu tenho que entrevistar toda a população. Por quê? Porque é uma curva exponencial a que define percentagem de erro. Se eu quiser ter 75% de certeza, eu vou precisar fazer um desvio padrão de cada lado. Então, pego uma amostra, tiro a média, calculo o desvio padrão, um desvio para mais e um para menos, já me dá 75%. 3 desvios vai me dar 99%. Só que o fator que define o tamanho da amostra tende a exponencial. Então, se eu tenho 5% de erro, me dá uma amostra. Se eu cair para 4, é muito mais a amostra. Se eu cair para 3, é muito mais. Se eu cair para 0, não tem. É infinito. É o tamanho da população. Então, o pesquisador que trabalha com amostra probabilística, ele aceita o erro. Ele divulga o erro. Ele diz, ó, é esse resultado com uma variação de 3%. Ah, mas eu queria com uma variação de 2%, de 1%. Não dá. É esse o erro que é possível. Então, olha só, quanto maior a precisão que eu quiser, maior é o custo, porque aumenta muito o tamanho da amostra. A maioria dos estudos exige uma compensação. O pesquisador deve esforçar-se por obter o planejamento amostral mais eficiente, apesar de possíveis restrições orçamentárias. Então, olha lá, as unidades amostrais são escolhidas ao acaso. Então, tem que ser probabilística ao acaso. Eu não posso ter inferência do pesquisador. Eu defino, ó, aquela pessoa que passar na sua frente, sempre quando der 1 minuto cheio no seu relógio, é a que você vai escolher. Você terminou de entrevistar alguém, está passando uma pessoa, você tem que olhar o relógio. Está dando minuto cheio? Não, você tem que esperar o próximo minuto cheio. Passaram 3 ou 4 pessoas, a quarta pessoa está no minuto cheio, essa eu chamo. Estou definindo aleatoriamente. Tá? Se eu pego todo mundo que está passando direto, eu posso direcionar porque chegou um ônibus vindo de determinado bairro e aí eu estou entrevistando 4, 5 pessoas do mesmo bairro. Pronto, já furou a minha amostra. As principais características, então, a unidade deve ser escolhida ao acaso, cada elemento da população tem uma chance de ser incluído na amostra. O que é isso? Qualquer pessoa daquela população, daquele conjunto, tem chance de entrar na amostra. Não vou restringir a entrada de um ou de outro. Todos que fazem parte podem fazer parte da amostra. Ela tem que ser probabilística e, para isso, tem que garantir a isenção na formação da amostra. Permite calcular o tamanho da amostra de acordo com a margem de erro. Então, eu vou definir, se eu quiser um erro de 2%, qual é o tamanho da amostra? Quanto vai custar para mim fazer essa pesquisa com esse tamanho da amostra? Custa tanto. Se eu cair para 3%, qual é o tamanho da amostra? Caiu para tanto. Poxa, economizo muito mais. Certo? Influencia muito para mim errar 3% ou 2%? Não, então faço com 3%. Ainda está caro. 4%. Certo? Não se faz pesquisa com mais do que 5% de erro. Então, dificilmente. Normalmente, você vai trabalhar 5, 4, 3, algumas vezes 2. 1% a amostra aumenta muito. Permite fazer inferências ou projeções sobre a população-alvo. Então, eu vou, com base na amostra, desde que ela seja probabilística, eu posso dizer, o que eu vi na amostra
serve para a população uma margem de erro de tanto. Então, eu extrapolo o resultado da amostra para toda a população. Quando vocês começarem a ver números, aí vocês vão ver, puxa vida, mas se eu entrevistar tantas pessoas, já posso extrapolar para a cidade de Taubaté inteira? Pode. Estatisticamente pode. As técnicas mais utilizadas na pesquisa de mercado incluem a amostragem aleatória simples. O que é isso? Cada elemento da população tem uma probabilidade conhecida e igual de escolha. Uma amostra de um dado tamanho N tem probabilidade igual e conhecida de ser a amostra efetivamente selecionada. É um jogo de palavras, mas quer dizer o seguinte: é aleatório, simples, não faço nenhuma argumentação diferente. A amostra é extraída do arcabouço amostral por um processo aleatório, sorteio. Como eu falei, sempre quem passar a cada 5 minutos, eu levo 2 ou 3 para fazer a pesquisa. Então, eu vou pegar sempre a pessoa que passar na minha frente a cada 5 minutos. Então, a 1h05, peguei uma pessoa. Entrevistei, levou 2 minutos, 3 minutos. Vou pegar o próximo? Não. 1h10 eu vou pegar a pessoa que passar. Ou sempre vou pegar a 4ª pessoa que passar. Aleatoriamente, então, entrevistei um, terminei de entrevistar, não vou pegar o primeiro, o segundo nem o terceiro, vou pegar a 4ª pessoa que passar. Certo? Isso acontece muito naquelas máquinas de aeroporto, por exemplo, que algumas pessoas são sorteadas para ser avaliadas. Tem um algoritmo lá que define quanto maior o risco dentro do aeroporto, menor é a frequência. Então, eu fui escolhido agora, a máquina aleatoriamente, daqui não sei quanto tempo, escolhe outra pessoa. Se for num momento tranquilo, não tem chance de ter problema, eu aumento essa amplitude aí entre as extrações de dados. A amostragem estratificada, uma técnica de amostragem probabilística que emprega um processo de 2 estágios para dividir a população em subpopulações ou estratos. Semelhante à amostragem não probabilística, por cota, com a diferença de que os elementos de cada extrato são escolhidos por um processo aleatório. Então, o que é isso? Mesmo caso, eu tenho 60% de mulher, 40% de homem. Então, aleatoriamente, eu vou garantir que vai ter 60% de mulher na amostra e 40% de homem. Só que na hora de identificar a amostragem, é aleatório. Então, eu vou fazer o seguinte, 60-40, então, para cada 3 mulheres, eu tenho que entrevistar 2 homens. Tá certo? Para dar 60-40. Então, eu vou pegar a 3ª pessoa que chegar, se for homem, eu vou pegar a 4ª mulher que aparecer. Aí eu vou pegar a 4ª mulher que aparecer de novo. Depois eu vou pegar o 4º homem, sempre para garantir ali que aleatoriamente eu estou pegando 60% de mulher e 40% de homem, mas é aleatório. A amostragem por conglomerados divide-se primeiro a população em subpopulações mutuamente excludentes e coletivamente exaustivas. Tudo jogo de palavra que eu vou explicar. Ou um conglomerado. O que é isso? Então, é assim, ó. Vou dar um exemplo aqui de conglomerado. Eu quero pessoas que têm um certo grau de escolaridade.
Então, um conglomerado são pessoas que tenham, no mínimo, segundo grau completo. Ok? Então, eu já defini um conglomerado formado por pessoas que têm segundo grau completo. O outro conglomerado são pessoas que não têm segundo grau completo, mas têm fundamental completo. Ou seja, eu vou pegar quem já se formou no colégio, está formando ou já é formado no superior, vou pegar quem está fazendo colégio e quem não tem fundamental completo, outro grupo. São 3 conglomerados. Certo? E aí, com base nisso, eu pego a amostragem aleatória de cada um desses conglomerados. Eu sei que de quem não tem fundamental completo, eu vou pegar 20% da amostra, 33% da amostra. Quem tem fundamental completo, mas não tem colégio, vou pegar 33%. E quem tem colégio, mas não tem acima de colégio, pego 33%. Então, eu estou sabendo que eu formei conglomerado até 9ª série, do 1º ao 3º colégio e além do colégio, para fazer minhas amostras. Aqui é o seguinte, nós não temos aula de cálculo no nosso curso, nem seria propósito. Mas a fórmula para eu calcular o tamanho da amostra, ela tem essa configuração aí, né? As duas fórmulas acabam sendo equivalentes. O que acontece são formas diferentes de apresentar. Mas tanto a do quadro em branco, como o n ali, igual a n grande, vezes z ao quadrado, vezes p, papapá, as fórmulas são equivalentes, são formas de ajuste, simplesmente. Então, olha só, para eu definir o tamanho da amostra, eu preciso do tamanho do universo, que é a população, o desvio do valor médio que é aceito para alcançar o nível de confiança desejado. Qual o desvio? É desvio padrão. E a margem de erro máxima admitida. E P é a proporção que se espera encontrar. O que é isso? Eu espero encontrar, o mais normal é fazer 50-50. Eu vou encontrar o que eu quero em 50% da amostra. Ou, se for uma coisa muito direcionada, eu posso usar 80-20. Tá? Mas é toda uma matemática por trás que a gente só precisa saber isso. Por quê? Na prática, se eu usar essa fórmula para calcular, ou se eu usar essa simplificação aqui, a diferença do resultado é muito pequena. Então, eu posso usar o cálculo, aqui é o cálculo detalhado, complexo, não é simples fazer isso aqui. Usa até essa questão de se o P é 50%, o Q é 1 menos P. Então, olha só, aqui na fórmula, quando eu tenho esse P aqui, vamos supor que é 80%, aqui dentro é 1 menos 80, dá 20%. Se é 50%, aqui é 50%, 1 menos 50, 50%. Então, é complicadinho. Essa fórmula é bem mais simples. Ela tem a seguinte característica. População maior ou igual a 100 mil. Então, por exemplo, Taubaté tem 300 mil habitantes, é maior que 100 mil? É. O cálculo do tamanho da amostra para um erro X será 1 dividido pelo erro ao quadrado. Então, olha só, se eu quiser um erro de 4%,
eu faço 1 dividido por 0,04, que é 4% ao quadrado, isso dá 625. Se eu tiver 5%, olha a diferença. A variação de 1% aqui, a amostra subiu para 400. Então, quer dizer o seguinte, ó, que em Taubaté, se eu for fazer uma pesquisa que abrange toda a população de Taubaté, se eu entrevistar 400 pessoas, o resultado pode ser dito o seguinte, ó, vai acontecer isso na cidade de Taubaté com erro de 5%. Ou seja, vai acontecer tal coisa que pode ser 5% para menos, 5% para mais. Por isso que quando você faz uma pesquisa política, os caras dizem assim, ó, foram entrevistados do dia tal ao dia tal, 1.000 e tantas pessoas. E deu o resultado tal com uma margem de erro de 2%. Vamos fazer a conta para 2% aí, só para ter ideia. Vou fazer aqui, vocês acreditam, façam aí. Então, ó, 2%. 2% é a mesma coisa que 0,02. Certo? É 2 dividido por 100 dá 0,02. Então, eu vou fazer o quê? 0,02 ao quadrado e vou fazer 1 dividido por esse valor. Então, 1 dividido por 0,02 ao quadrado dividido. Para eu ter erro de 2%, eu preciso de uma amostra de 2.500 pessoas. Então, se eu quiser saber, numa pesquisa eleitoral em Taubaté, ter um resultado provável de resultado da eleição com 2% de erro, então vou falar assim, ó, fulano vai ter 23%, Beltrano vai ter 20%. Com margem de erro de 2%, o 23% pode ser 25 a 21 e o 20% pode ser 22 a 18. Para eu ter essa possibilidade, eu tenho que fazer a pesquisa com 2.500 pessoas. Por isso que quando a gente olha uma pesquisa eleitoral, sempre fala assim, ó, foram entrevistados 2.000 pessoas do dia tal, dia tal. 2.000 pessoas, vamos ver se for 3%, quanto é? 1 dividido por 3% ao quadrado. 1.111 pessoas, ou 1.112 pessoas, já dá erro de 3%. Olha só, para diminuir o erro de 3% para 2%, eu passei de uma amostra de 1.100 pessoas para uma amostra de 2.500 pessoas. Se for 1%, olha só, 1 para ter um erro de 1%, eu tenho que entrevistar 10.000 pessoas. Certo? Então, numa população que seja superior a 100.000, eu uso essa conta. Ok? Quando a população é menor, eu tenho 2 etapas para fazer a conta. A primeira etapa é fazer esse cálculo. E depois eu tenho um ajuste a ser feito, que é dado pela multiplicação da população vezes essa amostra que foi calculada, a N' aqui em cima, dividido, entre parênteses, porque tem que fazer a soma primeiro, pela soma da população mais a amostra. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho uma população de 1.000 pessoas. Ok? 1.000 pessoas. Portanto, é menor que 100.000 e eu quero um erro de 4%. Eu já sei que a primeira etapa é 1 dividido por 4% ao quadrado, dá 625 pessoas.
Na segunda etapa, eu vou fazer o quê? Para achar o N. Eu achei o N' na primeira etapa. Para achar o N, eu vou pegar a população, que é 1.000, vezes a amostra, que é 625, dividido por 1.000 mais 625. Então, vai dar 625.000 dividido por 1.625. Deu 384,6, 385. Então, olha que interessante. Para ter 4% de erro numa população superior a 100.000, eu preciso entrevistar 625 pessoas. Quando eu caio para 1/100º dessa população, 100.000 cai para 1.000, eu tenho que entrevistar 385 pessoas. Então, à medida que o tamanho da população diminui, eu tenho que entrevistar mais pessoas, proporcional, né? Porque se dividir 625 pessoas por 100.000, né? Dá um número, uma percentagem baixíssima. Se eu dividir 385 por 1.000, dá 38%. Eu tenho que entrevistar 38% da população para ter um erro de 4%. Quando eu faço 100.000, eu tenho que entrevistar 625, deixa eu ver, 625,00 dividido por 100.000. Eu tenho 0,6% da população eu tenho que entrevistar para ter um erro de 4%. Quando eu tenho só 1.000 pessoas, eu tenho que entrevistar 38% da população. Okay? Então, aí eu tenho aqui um link que na internet tem um monte. Você entra lá e fala assim, calculadora para fazer cálculo do tamanho da amostra. Aí você clica nesse link aqui, né? E vai abrir lá, tá certo? Falar em amostras tem essas características de eu fazer amostras não probabilísticas, e tem aquelas classificações, e amostras probabilísticas que têm aquelas outras características. Então, por exemplo, no seu TCC, vou fazer em Taubaté, mas a população inteira de Taubaté se enquadra no perfil do seu TCC? Não. O segmento é esse tal. Qual o tamanho desse segmento? Ele tem, dos 300.000 habitantes de Taubaté, cai para 20.000. Então, se é 20.000, né, eu vou fazer lá, eu quero um erro de 3%, ou 4% mesmo, porque eu já tenho um número na cabeça. São 625. 625 vezes 20.000, dividido por 20.625, vai me dar qual o tamanho da amostra. Vou fazer aqui, vocês acreditam em mim. Então, 20.000 vezes 625, dividido por 20.625. A amostra vai ser de 602 pessoas. Então, olha só. Com 100.000, era 625. Para 1.000, 385. Para 20.000, 606 pessoas para ter erro de 4%. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Está aberto para dúvida. Comentários, dúvidas, xingamentos. Nada? Está tão bom assim? Olha, professor, vou levar um tempo para entender essa conta, que até agora eu estou tentando entender. A conta? Meu filho, não é fácil não, pelo amor de Deus. Continha simples aqui, ó. Vou voltar lá.
Não, usando o site é simples, né? Agora você está fazendo à mão, meu filho. Não, na mão. No site é mais complicadinho. Você tem que definir erro e tal. Aqui é uma continha. Você tem um erro de 4%, 1 dividido por 0,04 ao quadrado. 0,04 ao quadrado dá 0,0016. 1 dividido por 0,0016 dá 625. Se eu tiver numa população que engloba Taubaté inteira, por exemplo, 300 mil habitantes, você vai ter que entrevistar 625 pessoas, beleza. Agora, na eleição, Taubaté tem 300 mil eleitores? Não. Quantos eleitores tem? Se não me engano, na última eleição, Taubaté tinha 185 mil eleitores. Para eu ter erro de 4%, quantas pessoas eu tenho que entrevistar para saber que aquele resultado é confiável? 625 pessoas. Ah, bem, entendi. Entendeu? Entendi. Se eu entrevistar 400 pessoas em Taubaté, o resultado vai ter 5% de erro, que é o seguinte, o candidato X vai ter 20%. Com erro de 5%, vai variar de 15% a 25%. Por isso que os órgãos de pesquisa falam em 2%, 3% de erro. Por quê? Quando você fala que é 20 mais ou menos 2, dá de 18 a 22. Agora, quando eu falo que é 5%, vai de 15 a 25. O range é muito grande. Tá? Então, eles precisam entrevistar 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas, para cair o erro para 2 ou 3%, de tal forma que eu consiga ter um número mais palatável. Então, Agora, pode por isso falar. que quando é exibido nos jornais, né, quando eles fazem uma pesquisa para saber qual candidato é sendo preferido, qual não, aí sempre colocam lá, margem de erro da pesquisa, tantos por cento? Sempre. Pode ver. Se vocês entrarem na internet e pegarem programas antigos aí de resultado eleitoral, sempre o comentarista do jornal, por exemplo, diz, saiu a pesquisa Ibope em Taubaté. O candidato tal vai ter tanto por cento, o candidato tal tanto por cento, uma margem de erro de 3%. Então, o candidato que ia ter 20 é de 17 a 23. O segundo está em empate técnico, porque o primeiro teve 20, o segundo teve 18. Mas o 20 dá de 17 a 23. O 18 dá de 15 a 21. Os dois estão sobrepondo. Essa sobreposição diz que está em empate técnico. Porque como tem esse erro, o que está com 18 pode chegar até 21 e o que está com 20 pode chegar até 17. Então, quer dizer que o segundo lugar pode ganhar a eleição. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Isso. E quando a população é menor do que 100 mil, aí eu faço em 2 etapas. A primeira etapa eu faço essa continha aqui, 1 dividido pelo erro ao quadrado, e depois eu faço um ajuste multiplicando a população por essa amostra linha, que eu calculei no item 1, na etapa 1, e divido pela soma da população mais essa amostra que eu calculei na etapa 1. E daí eu vou ter uma correção. Nesse caso, 1 dividido por 0,4 ao quadrado deu 625. O N vai ser 1.000 vezes 625 dividido por 1.000 mais 625. Então, vai dar 625.000 dividido por 1.625. Essa divisão dá 384,6, que aproximado vai para 385 pessoas. Ok? Mais alguma dúvida, questionamento, xingamento? Quem mais? Quantas vezes vocês vão usar isso? Depende. No TCC, se tiver uma pesquisa
quantitativa, porque tudo isso que a gente está falando é pesquisa quantitativa. Qualitativa, você não tem que ter cálculo do tamanho da amostra, nem não probabilística, nem probabilística. Quantitativa. Então, se o seu trabalho remeter a uma pesquisa quantitativa, você pode ter que calcular. Se você for trabalhar no instituto de pesquisa, vai ficar corriqueiro você ter que calcular isso. Ah, mas eu estou numa agência e eu quero fazer uma pesquisa, vou contratar alguém para fazer a pesquisa. Chamo e falo, eu quero uma pesquisa que dê um erro de 3%. Quantas pessoas você vai entrevistar para dar? Aí ele fala, 200 pessoas. Fala, não pode. Porque o tamanho da população aqui dá 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Para ter erro de 3%, dá 1.100 pessoas, se for mais de 100 mil habitantes. Com 30 mil, vou fazer a correção aqui, vai dar 700, 800 pessoas. Como é que você vai entrevistar 200 e vai dar o erro que eu quero? Não vai dar. Então, muitas vezes, tem certos conhecimentos que a gente tem que ter, mesmo que não vai trabalhar em pesquisa, para você não ser enganado na hora que alguém for fazer um trabalho para você. Se você for leigo, fala, não, nós vamos entrevistar 200 pessoas, nós vamos ter um erro de 1% e tal. Mentira. Não vai dar nunca isso. Certo? 1% nós já vimos que dá população, da amostra de 10 mil pessoas.